Oi, oi! Você já sabe, quando você ouve esse oi, 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 é mais um episódio aqui no meu canal. E o nosso episódio de hoje, eu tô super tensa de falar com ele aqui, mas vai dar tudo certo. Antes, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar esse episódio com pelo menos mais um empresário, porque hoje é aquele, sabe aquele conhecimento que você pagaria uma mentoria, olha, mínimo 10 mil frouxo para tudo que ele vai falar aqui. E eu vou falar com ele, André Vieira, CEO da Valdir Móveis, que é uma empresa que começou em Joinville, mas já está aí, né, em muita crescente em Santa Catarina. A gente vai conversar sobre isso. Bem-vindo, né? Até que enfim, né, seu André? Aceitei o convite. Aceitou o convite, porque esses dias a gente estava conversando, aí uma pessoa, pô, você não foi ainda convidado para mim? Isso não é verdade, né? Ele já foi, o que, a terceira vez, e agora ele aceitou o convite. Obrigado, é uma honra para mim conversar contigo. E a gente já vai conversar sobre quem é o André, né? Só para te contextualizar. Você vai fazer aniversário agora, né? A gente tá gravando esse episódio em novembro, primeira semana de novembro. E agora, sexta, é aniversário do André. Quantos anos? 30 anos. Cara, é muito novo, né? Você, teu primeiro emprego, para contextualizar o pessoal, o André é casado, tem 2 filhos, o Theo e o... Luca. Luca. Ele é casado e com 30 anos já é CEO de uma empresa que é enorme. Ele vai falar um pouquinho sobre isso no ramo, né, de móveis. Quando que você viu essa paixão pela Valdir? Porque assim, foi seu primeiro emprego e você nunca saiu da Valdir e você ama o que você faz, é nítido quem te acompanha no dia a dia. Quando que você falou assim, eu quero isso pra mim? Como que foi? Então, primeiro, obrigado pelo convite, Mariana. É uma satisfação para mim também estar aqui, poder contar, né, um pouquinho da nossa história, né, contar um pouquinho do que a gente faz. Então, muito obrigado pelo convite. Em 2011, foi quando eu iniciei na Valdir. Foi quando, em junho de 2011, minha carteira de trabalho foi assinada, né? Eu fiz a carteira de trabalho, iniciei. Um pouco assim contra a vontade do meu pai na época. Meu pai não queria muito que eu participasse da empresa devido às dores do negócio, né, intensidade, tudo que ele vivia, assim, ele queria nos manter um pouco afastado disso. Mas em 2011 eu bati o pé, falei para ele que de fato eu queria ir para a empresa. Na época eu estava no segundo ano, no primeiro ano da escola, né, do ensino médio, e eu falei para ele que eu queria entrar na empresa e que aquilo ali me dava uma motivação. A Valdir, na época, já para mim, eu olhava ela e queria ver uma empresa grande, sonhava, né, em poder fazer parte. Então, insisti a ele até que ele falou, vamos lá então, só que tu vai começar lá embaixo. Esse foi o desafio dele. Tu pode entrar na empresa, né, eu vou te colocar na empresa, porém tu vai começar no depósito. E lá começou a minha história, né, lá embaixo da empresa, ele me colocou no setor de expedição, né, onde carregava caixas e tudo mais, e assim começou a minha jornada dentro da Valdir. Foi dessa forma. E para você que quer saber um pouquinho dessa história contada pelo seu, né, pelo seu Rio, do pai do André, aqui no YouTube, né, Valdir Móveis, é só você procurar aqui no YouTube. E inclusive a Cube, que participou desse projeto, eu também estava lá conversando com o seu Rildo, né, atrás das câmeras, assim, deu tudo certo. E ele conta esse começo do André na Valdir, e que ele fala né, eu coloquei lá para ele desistir, e você não desistiu do processo, assim. Como equilibrar isso? Porque assim, eu te acho uma pessoa super equilibrada, eu já vi você tomando decisões assim que talvez outra pessoa tremeria um pouco na base. Como que você faz isso com tanto equilíbrio? Eu te acho uma pessoa muito equilibrada. Bom, eu acho que o começo me ajudou muito, sabe? Ter passado lá atrás em todos os setores da empresa, ter vivenciado todo mundo. Eu aprendi com cada pessoa, desde lá de baixo, todo mundo me ensinou um pouquinho. E obviamente que o meu grande mentor é meu pai, né? Ele me ajudou muito, assim, eu sempre olhava para ele tomando as decisões. Cada setor que eu passei eu consultava ele, então assim, o que eu procurava fazer, né? Qual que era a minha ideia lá atrás. Cada setor que eu passava, eu tentava buscar alguma inovação e algum resultado, seja ele financeiro, seja ele processual, né? Então eu entendia o setor, bolava uma estratégia, colocava isso no papel, ia lá e apresentava para meu pai, né?
E na época levava algumas porradas, outros aceites, né, normal. Era bastante cobrado, né, e eu sempre tinha comigo que, por eu ser filho, eu não queria conquistar as coisas por ser filho. Isso eu sempre tive comigo, assim, eu queria conquistar as coisas através do meu mérito, através do meu trabalho. E o meu pai também sempre olhou muito por isso, ele nunca me tratou na empresa como filho, ele sempre me tratou como um colaborador, então isso fez eu crescer. Ele me tratava como colaborador, mas cobrando muito mais do que cobraria de uma pessoa normal, então o meu nível de cobrança ele sempre foi altíssimo. Todas as decisões tomadas sempre foi em conjunto também com meu pai, então ele me ajudava muito, mas eu acho que o que mais me fez crescer foi assim, o nível de cobrança do meu pai e com ele ao mesmo tempo me ajudando. Então eu trazia a solução para ele, tentava gerar para o negócio mais resultado, mais valor, apontava para ele o que eu via de errado dentro da operação, e aquilo fez com que eu fosse ganhando credibilidade, né? Que as pessoas fossem entendendo meu papel e olhassem não só para o André como filho, mas começassem a olhar para o André também como alguém que estava fazendo a empresa crescer, alguém que estava trabalhando em conjunto. E quando pergunta da facilidade de tomar as decisões, eu acho que isso é algo meu também. Eu sou hoje um cara extremamente razão dentro da empresa, então não sou muito tomado por emoções. Sou um cara também que gosta de tomar riscos, então as minhas decisões, às vezes falam assim, André, pô, isso pode não dar certo. Eu gosto de pagar para ver e tomar o risco e eu aprendi muito assim, dei muita cabeçada, mas acertei bastante também. E eu acho que a gente só aprende alguma coisa, só consegue ter um resultado a mais se a gente tomar um pouco de risco, né? E de fato tomar a decisão que é importante ser tomado, né? Muita gente fica em cima do muro, pelo contrário, prefiro tomar a decisão, se der errado, pagar pelo erro, mas ir em frente. Aquilo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, uma franquia de móveis. E foi um projeto seu, né? Claro que tiveram pessoas e tem pessoas ainda, né, que te ajudam a fazer isso crescer e expandir. Mas como surgiu isso? Como que foi isso? Em 2020, pós-pandemia, eu fiquei um tempo afastado da Valdir, eu começo na Valdir em 2011. Em 2019 eu saio da Valdir para tocar uma outra empresa que a gente tinha comprado, a gente comprou uma outra empresa, eu fui administrar essa empresa. E em 2020 eu volto para a Valdir pós-pandemia e a gente acaba vendendo essa empresa e eu volto para a Valdir. E quando eu voltei para a Valdir, a gente foi num curso, tipo um seminário assim que se chama Conferência do Destino, que é do Thiago Brunet. E ouvindo algumas palestras lá, a ideia da franquia surgiu na minha cabeça. Já conhecia um pouco, a minha irmã já era proprietária de uma franquia, então entendia como é que funcionava a sistemática de franquia. Mas naquele dia aquilo nasceu forte dentro do meu coração e eu comecei a fazer analogias de como seria uma franquia Valdir Móveis e quais benefícios poderia ser. E saindo, isso foi de manhã, eu lembro até hoje, eu estava com meu pai, com a minha mãe e com a minha esposa, e a gente foi almoçar numa churrascaria, e quando chegou na churrascaria eu já falei pro meu pai, a Valdir pode ser franquia, e a gente pode fazer isso, a gente tem essas vantagens, a gente teve uma competitividade sempre de comprar muito bem, então isso fez a gente chegar bem longe também. Meu pai tinha um dom de compra assim, muito grande, de negociação, e ele conseguiu me passar isso também. Então, ele fala, né, e nos bastidores ele falou, né, para nós, né, Júlio, falou, o André sabe negociar melhor do que eu, ficou melhor do que eu nesse Não fiquei processo. Melhor, mas aprendi bastante. E durante esse almoço eu passei algumas ideias com meu pai. Só que pós-pandemia, para a Valdir Móveis foi muito bom. A gente teve excelentes resultados, então assim, o mercado o consumo de imóveis cresceu, porque as pessoas ficaram em casa, saíram comprar. Então a gente tinha uma ideia, mas de fato aquilo não foi para frente, mas ficou no meu coração. Em 2020 a gente fez a transição da empresa, então meu pai sai em novembro de 2020, eu assumo a presidência da empresa e o controle total. E aí, passado mais algum tempo, a gente continuou muito bem. E em 2022, a gente teve uma queda de venda, a gente perdeu um pouco de faturamento devido à pandemia também ter estourado muito, e aí depois houve uma recessão natural do mercado. E aí eu falei, cara, a gente pode resgatar aquela ideia, podemos voltar, E aí eu chamei um amigo meu, que é o Márcio, falei, é meu padrinho de casamento, sou o padrinho dele. Eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa de confiança minha. Eu preciso lançar a ideia da franquia, só que eu quero botar alguém para testar. E eu vou dar uma loja na mão de uma pessoa.
E eu quero que essa pessoa, por você ser meu amigo, eu possa te entregar. E se você não gostar do negócio, você me devolve, a gente acerta e seguimos. Cara, é muito risco mesmo, tá né? Porque tudo era certo. seu padrinho, era tipo tudo pra dar o Mas ao mesmo tempo certo. eu precisava de alguém de confiança Sim. que pudesse assim, André, não gostei do negócio, o negócio não foi validado, tô saindo e não vamos brigar e tudo mais. Eu não queria vender para alguém do varejo ou algum investidor que depois eu tivesse alguma confusão para poder desfazer o negócio caso o negócio não der certo. Então a gente validou, trouxe o Márcio entrou, validou o primeiro negócio, foi muito bom para ambas as partes, né? Ele gostou do negócio, a gente também gostou do modelo, e dali deu o start das franquias, que hoje é o nosso business principal, né? O business que mais cresce hoje dentro da empresa, e é o fator, né, da nossa expansão hoje. E quantas no total que está no coração do André, para o pessoal aqui que está acompanhando? O coração do André é grande, cabe bastante. Tá, mas a meta, assim, tem um alvo, qual que é? Eu tenho um alvo, assim, de nos próximos 5 anos a gente chegar em pelo menos 80 lojas, né? Então, é possível que seja mais, é possível que seja um pouco menos, né? É uma meta um pouco ousada, né? É difícil crescer no nosso varejo, porém, na franquia é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, porque você divide a responsabilidade com o franqueado, né? Então isso faz tu passar por aquele processo mais duro do início ali da jornada, o franqueado te apoia muito nisso e juntando forças ali a gente consegue performar melhor, o nosso nível de tempo de payback ele cai muito através da franquia, a loja própria, o nosso payback é o dobro ou o triplo do que em relação a uma franquia, se paga muito mais rápido esse negócio. Então eu acredito bastante assim que a gente pode chegar, a gente está se estruturando para isso agora, pretende aumentar CD, pretende inclusive construir um CD novo, é a nossa ideia agora para o ano de 2025, e aí estruturar e crescer, né, na velocidade que a gente cresce, com bastante dor, porque o nosso crescimento é rápido e isso, né, queira ou não queira, castiga um pouco a gente sofre um pouco. É uma velocidade absurda, né? Mas a dor faz a gente crescer, o problema faz a gente crescer, né? E o meu dia a dia, ele combina bastante com esse crescimento, porque eu sou muito intenso dentro do negócio, né? Eu gosto de ver isso também. É tudo pra ontem, né? Quem conhece o André, né? Tudo pra ontem, é tipo assim, oi? Então, esse nível de intensidade também acho que combina com o modelo da minha gestão. Eu gosto mesmo, eu sou acelerado. Às vezes a gente erra por ser acelerado, erra por tomar decisões precipitadas, mas eu acredito que a gente também ganha com essa velocidade, né? O mercado tem respondido muito bem pra gente. E eu queria te perguntar sobre pessoas, que a gente ouve, né, e já passaram vários empresários aqui, que é uma dor no geral, tanto varejo, qualquer segmento, porque as pessoas que fazem os processos das empresas, como que você lida no dia a dia com isso? Como que você faz as pessoas entenderem esse teu sonho? Porque nem todo mundo dentro de um time vai ser usado como o André. Tem gente que tem um time um pouquinho, né, mais demorado, talvez. Eu queria que você falasse em que momento que você entendeu que eu preciso fazer com que as pessoas venham junto comigo e como que você faz nesse dia a dia para que elas entendam que essa expansão não é sobre o André, né, mas que todo mundo cresce, né, no decorrer dessa expansão. Eu acho que como empresa, né, eu sempre tive na minha cabeça que o meu sucesso é o sucesso de toda a equipe, né? Então isso é um ponto principal. Só vou conseguir crescer se eu tiver gente boa do meu lado e se as pessoas do meu lado crescer. Isso é algo que eu via lá atrás assim e não concordava com algumas coisas da empresa e até mesmo de empresas fora, assim, sabe? De muita empresa. Tanto é que o nosso propósito da franquia é fazer os nossos colaboradores empreenderem e crescer, né? Então, esse já é um motivo bem claro do modelo da nossa gestão. Mas vamos lá, o varejo, como qualquer negócio hoje, é extremamente difícil de pessoas, a gente tem nossa central em Joinville que vive, né, o pleno emprego, então tem muito emprego em Joinville, então a pessoa já escolhe onde ela quer trabalhar de fato. E se ela entrar na empresa e não se identificar, ela sai muito rápido. Isso aconteceu com a gente também, tem gente que entra na Valdir, às vezes o ritmo é muito acelerado e tudo mais e não fica, então tem os dois lados. Mas eu acredito que a gente tem que unir pessoas que acreditam no mesmo propósito que a gente. Então, a gente desmembrou o negócio né, a Valdir hoje ela é uma franqueadora e ela tem um lado muito forte de gestão,
né, e precisa melhorar nisso e se profissionalizar nisso, porque hoje ela vai oferecer muito mais know-how do que propriamente vender, né, um produto. A gente tem que abastecer o nosso franqueado, para o nosso franqueado ser a nossa força de vendas, né, como está se tornando. Então, esse lado a gente conseguiu basicamente resolver através de franquia, né? Então, o problema que eu tinha antes em contratar gerentes, vendedores, que tu tem que treinar muito, capacitar muito, né, gastar bastante energia, eu resolvi através da franquia, porque meu franqueado contrata, ele treina, ele capacita, e ele fazendo isso na ponta, sendo dono do negócio e botando energia nisso, se consolida muito mais rápido do que eu fazendo. E outra, antes, a distância do André para o vendedor em loja, ela é grande, é difícil eu estar presente com o meu vendedor, é difícil eu estar dando atenção para o meu gerente todo momento. Agora não, agora com o franqueado eu encurtei. E o franqueado comigo, ele tem muito acesso, então eu troco com o franqueado e o franqueado faz a outra ponte que é cuidar, né, do gerente dele, do vendedor dele, da caixa dele, e aí consegue levar um atendimento super qualificado, né, para os nossos clientes. Então, assim, a nossa ponta hoje é muito mais forte através da franquia, a gente é muito melhor. Tanto é que os nossos resultados nas franquias são muito melhores do que quando eram lojas próprias. Isso nem se compara, é crescimento de 50%, 60%, até 70%. Tem franquias que dobraram venda, então dá mais de 100%. Por outro lado, quando eu estou hoje do lado da franqueadora, né, que é a Valdir Franqueadora, distribuidora, eu consigo estar muito mais próximo do meu colaborador, eu consigo estar muito mais próximo com a galera que eu faço a gestão. E obviamente que quando eu contrato alguém hoje também, uma das coisas que eu analiso é se o perfil é parecido comigo, né? Então eu tento trazer pessoas que vão se adequar com o meu dia a dia, que vão se adequar com o meu modelo de gestão, com esse lado, né, mais acelerado. Que são acelerados igual ele, que tá? vocês, Resumindo, né, é isso. comentam, que tenham esse nível de entrega também, porque não adianta hoje tu se caracterizar como um CEO e você não ter um nível de entrega dentro da organização. Cara, as pessoas vão olhar para o que você faz, as pessoas vão te ver e elas vão ser fruto do exemplo que você está dando, né? Então, o nosso trabalho é intenso, é acordar cedo, é dormir tarde. E o André tá lá todo dia, tá, gente? Quem acompanha tá lá todo dia, o primeiro a chegar, sai com raríssimas exceções, ele tá sempre lá mesmo. E a gente tem um time hoje que trabalha muito também, né? A gente vê um time diferente, assim, que se dedica de verdade, mas eu acho que isso é fruto de ver toda a liderança trabalhando bastante, se dedicando. Né? Quando a gente não está na empresa, não estou na empresa, estou no celular, então a galera de manhã, 6 horas da manhã está mandando mensagem, nós estamos ali respondendo, às vezes meia-noite, 1h da manhã, está trocando também. Eu também incomodo a galera nesse sentido, então assim, às vezes a galera recebe mensagem minha cedo, recebe tarde, mas não é com o intuito de tirar a pessoa, deixar a pessoa desconfortável. É tipo assim, tive aquela ideia na hora, manda, a hora que der, o outro lado responde também. Até por isso que eu sou na minha gestão, mais flexível, assim, em relação a horários e tudo mais, porque eu entendo que, às vezes o cara chegou 30 minutos depois no horário de trabalho, mas, às vezes é 8 horas da noite, a gente está trocando o celular, entendeu? Sim. Então, tudo isso compensa. E eu olho muito mais para o resultado, de fato, né, do que propriamente por olhar ali, horário, né? fez 15 minutos a mais de almoço, beleza, fez 15 minutos a mais, mas, cara, o resultado tá vindo, mas se aí você for pedir pra pessoa meia-noite alguma coisa, ela também vai... vou ter o retorno. Sim. E eu queria te perguntar que é algo que nem todo mundo, às vezes a pessoa ela tem uma empresa, só que ela não sabe fazer essa gestão de tempo, que é uma das coisas que eu particularmente acompanhando, vejo que você sabe fazer, aprendeu, claro, no dia a dia, mas principalmente essa questão do urgente com o importante. Como que você faz isso na sua agenda? E eu queria mesmo assim dicas práticas, porque aqui são pessoas que estão começando um negócio ou que são empresários, você é casado, tem filhos pequenos que demandam também que você dê esse tempo de qualidade para eles. Todo mundo está falando com você o tempo todo, porque o André, ele está em todos os grupos da empresa, ele é super acessível. Então assim, como não pirar e falar, não, isso aqui é importante, isso aqui é urgente, isso pode esperar, isso é agora. Como que você foi fazendo essa gestão de tempo ao longo desses anos? Vamos lá, acho que a divisão de tarefas é muito pautada na urgência da empresa. Então, o que para a empresa é relevante agora, o que não é. Então, eu olho nesse sentido, o que mais vai me trazer resultado agora, o que não vai. Eu acho que das demandas que vem para a gente, acho que 30% ou 20% são demandas que de fato vão gerar resultado. 80% é bobeira do dia a dia e muitas coisas que o pessoal não resolve e acaba chegando, né?
Então, eu dedico muito mais tempo para aquilo que eu olho assim, cara, isso aqui vai dar resultado, isso aqui precisa ser feito e é urgente. Né? Às vezes a gente para tudo, por exemplo, no marketing para rodar uma campanha que eu tive a ideia de manhã e que à tarde precisa estar rodando. Por quê? Porque aquilo ali vai mudar a história do mês, vai mudar a história da semana, vai fazer vender mais. Né? Então eu procuro colocar a minha intensidade sempre naquilo que eu julgo que vai trazer resultado. Então, cara, isso aqui mexe no resultado da empresa, isso aqui, pô, vai mexer num processo que a gente vai ter um ganho significativo, beleza, vamos botar energia e vamos em frente. Ah, isso aqui, pô, pode ser resolvido depois, então vai ficando para depois, às vezes, muitas vezes esse assunto nem volta, né? Então eu procuro distinguir dessa forma. Cara, questão de agenda, assim, eu acho que como eu estou o dia inteiro, né, online, hoje a minha rotina ela divide entre acordar entre 5h30 e 6h30 da manhã, acordo 5h30, vou dar uma estudada, depois academia, venho para casa, tomo café com a minha família e vou trabalhar, né? Então, eu adequei o meu momento também da família em tempos como esse, café da manhã, almoço, todo mundo almoçar junto. Estar ali com eles presentes, né? Estar presentes e esses momentos hoje não falham, né? Então eu tenho essa rotina bem clara e eu tô o tempo todo no celular, né? Então eu acho que o celular hoje trouxe essa facilidade, né? E tudo que eu preciso hoje da empresa, o sistema, uma autorização de financeiro, uma demanda precisa ser resolvida, tá ali. Então, e eu trabalho de quando eu acordo, que é de fato 5h30, 6 horas ou 6h30 nessa faixa de horário, até ir dormir, que é meia-noite, 11h30, às vezes 1h da manhã. Então, assim, eu divido a minha agenda nesse tempo todo. E aí, pô, nesse tempo todo tem muito tempo para trabalhar. Né? Nesse meio tempo eu ainda faço um esportezinho, eu gosto de jogar pádel. Então eu vou lá, dou uma desestressada, que eu acho que isso é super importante. Né? Eu vejo que tem empresários assim que na rotina não param muito acelerado e não tiram um tempo para desestressar. Eu acho que tem que ter um tempo ali no meio para tu poder fazer alguma coisa que te desligue um pouco. E, cara, é 1 horinha que eu fico fora do celular ali, que eu não respondo ninguém. Mas daqui uma hora... A cabeça já tá aqui, né? A cabeça descansa, e aí depois, pô, tu vai ter também um tempo melhor com a tua família, tua cabeça mais tranquila. E aí quando eu tô com a minha família também, né, celularzinho um pouco, vou respondendo a galera, mas eu acho que não existe milagre, né? Se tu acordar 10 da manhã e dormir 8 horas e querer almoçar 2 horas, acho que difícil, né? Não vai dar, né? Tem muita gente, infelizmente, hoje com essa mentalidade, assim, né, de pouco trabalho. Cara, só vai dar certo se tu trabalhar de verdade, botar intensidade, acordar cedo e dormir tarde, não tem outra forma, não tem outro jeito, entendeu? É um preço pago agora, mas que no futuro talvez eu consiga ter mais tempo, mais qualidade, mas eu acho que mesmo assim é um pouco do meu jeito. Conhecendo, você não vai parar com 50, com 60, talvez você vai desacelerar um pouco, mas assim, você é muito a cara do negócio, e eu queria até te perguntar isso, né? Você já pensou em expandir para outros estados? Então, a gente tinha uma ideia talvez de expandir para o Paraná. Logisticamente é viável porque estamos próximos, mas a gente viu que Santa Catarina é tão grande, tem tanta oportunidade, e a marca aqui já é consolidada. Até hoje, engraçado, eu vinha conversando com meu pai, e a gente conversando, pô, abrimos loja em Barra Velha, abrimos em Camboriú, e essas lojas assim voando, indo muito bem. Então, assim, olha o quanto a marca já é conhecida. A gente chegou numa cidade que, a princípio, né, nunca teve Valdir, mas uma propaganda já chegou, né, uma televisão. De alguma maneira já foi impactado, né? E aí a gente, pô, vê os resultados, assim, muito, muito bons, e em comparação a alguém que abre uma loja lá do zero, demora muito para chegar no estágio, né? Então, Santa Catarina, a gente já tem aí muita cidade que a gente já atingiu, né? Através da propaganda, a gente sempre foi muito forte, né? Em TV. O marketing, né, gente? O nosso off sempre foi muito, muito ousado, assim, né? Meu pai sempre gostou de investir bastante em mídia. Verdade, seu pai toda a vida, né? Ele sempre acreditou nisso, isso é real. Então, meu pai conseguiu fazer um brand muito forte, né? Então, a Valdir hoje, e meu pai conseguiu construir um brand também de qualidade, né? De marca que vende produto bom, que vende produto diferente. Então, onde a gente chega, o pessoal parece que já sabe, assim, Valdir chegou, um produto tem melhor. Qualidade. As pessoas vêm na loja, olham na inauguração, pô, que legal, aqui tem uns produtos diferentes, né? O pessoal sempre fala assim, a gente estava precisando de uma loja assim na cidade. Né? Então, isso é muito bom, faz com que, né, a gente consiga chegar e o pessoal já aderir bem à marca. Isso é importantíssimo.
E o que o André estuda? Que você falou que você estuda, tira um tempo para estudar. O que você estuda? Dá dicas aí pro pessoal que vai começar a empreender, ou que está empreendendo. O que você estuda no seu dia a dia? Olha, hoje eu leio bastante Bíblia, estudo muito Bíblia, né? Então acho que tem princípios ali valorosos, muita coisa que faz a gente crescer, né? Os princípios milenares da Bíblia, eu acredito bastante nisso, tenho bastante fé em Deus. E hoje eu estudo bastante a questão de inteligência emocional, né? Tenho tentado entender o que se passa na cabeça das pessoas, né? Entender comportamento. Tenho estudado agora um pouco também sobre liderança, tentando melhorar a minha liderança. Eu não era um cara de estudar muito, assim, isso, né? As pessoas às vezes chocam quando eu falo isso. Eu aprendi muito, assim, tudo na raça, tudo com meu pai, né? Acho que Deus me abençoou bastante também, né? Tenho que ser muito grato a Ele. Tudo que eu consegui fazer até aqui, acho que foi pela graça de Deus também, dele ter me abençoado com dons e, né, essa questão de negociação, de força e tudo mais, porque de fato eu nunca parei assim para estudar muito, eu sempre fui muito prático, de muito trabalho, assim, de muita dedicação e muito de olhar os outros. Então tem pessoas assim dentro do nosso varejo de imóveis que me inspiram bastante. Tenho várias pessoas que me ajudaram muito, assim, de eu puxar o telefone, ligar, perguntar alguma coisa, pedir uma dica e as pessoas de fato assim me abraçar, né? Então tudo que eu aprendi hoje foi através de, hoje chama de network, né? Mas foi ficando, né, em hotéis com pessoas, foi estando em feiras e sentando do lado e ouvindo o que as pessoas falavam, né? Sempre sendo, né, humilde, tentando me aproximar de pessoas que tinham mais conhecimento que eu e de alguma forma aderir. Como eu sempre tive facilidade, assim, fazer amizades e tal, então eu ia para as feiras e eu sempre tive uma facilidade maior em estar com as pessoas mais velhas, assim, isso era impressionante. Então teve um monte de gente que me abraçou, assim, e me ajudou muito, né? Então aprendi muito dessa forma. Eu acho que o que tem nos livros, eles são extremamente valiosos. Hoje eu tenho me dedicado a isso para poder aprender mais e levar mais conhecimento. Mas o que eu aprendi através das outras pessoas, assim, eu acho que é muito maior, assim, foi muita coisa, muito conhecimento, muita bagagem, muita tomada de decisão feita em cima disso. Você é uma pessoa que você não tem ego algum, assim, eu acho isso muito legal em ti. E isso eu vejo que é a queda, né? Muitas vezes quando a gente está liderando um negócio, enfim... em que momento que você fez essa conversa contigo ou foi algo natural assim que você... Porque é uma linha muito fina, né, André? Hoje você com 30 anos, você conquistou coisas que talvez pessoas com 60 não vão conseguir alcançar. Claro, muito mérito teu e tá desde os 11 anos trabalhando, mas assim... O ego em algum momento já tentou te pegar, assim? Porque é uma linha... Ou você sempre foi assim, cara, eu não posso ter isso no meu coração. O que você vê sobre isso? Cara, eu acho que isso é um grande ensinamento do meu pai, assim, sabe? Meu pai sempre pediu que, apesar do que conquistamos, apesar, né, de onde chegamos, ter humildade, né? Saber se controlar, cuidar nas palavras, ter respeito pelas pessoas, né? Então, acho que isso é educação, foi base, assim, foi princípio e vindo dos meus pais, assim. Então, obviamente é muito bom, né, o trabalho, o que ele te recompensa, mas, cara, no final é tudo sobre pessoas ali, é tudo, né, pela organização. Hoje o que mais me motiva é ver as pessoas crescer, né? Eu fico mais feliz hoje quando uma franquia bate meta, às vezes, do que quando uma loja própria, entendeu? Porque eu sei que ele está bem, eu sei que está crescendo, que aquilo ali é fruto, né, de trabalho, de um propósito. Então, o ego, assim, nunca me atrapalhou, assim, eu sempre consegui conversar com as pessoas numa boa, tento ajudar hoje várias pessoas através do meu conhecimento, que é pouco, mas consigo ajudar alguns empresários, né? E para mim isso sempre foi muito tranquilo, assim, acho que não tem uma dica maior ou menor, isso para mim sempre foi muito natural. E sucesso? Quando eu falo a palavra sucesso, o que é sucesso para o André? Cara, o que é sucesso para mim? Eu acho que existe vários tipos de sucesso, né? Acho que existe o sucesso familiar, existe o sucesso profissional. Hoje, graças a Deus, como família, eu tenho muito sucesso. Eu tenho 2 filhos lindos, uma esposa linda. A gente tem uma família hoje muito forte. Que vocês também já estão juntos desde quanto? Desde, pô, não complica, né? Desde 2012.
É tempo Começamos também. a namorar e casamos em 2017, bastante Que tempo. é tempo também. Foi bastante. quase junto com a minha entrada da empresa. Isso me ajudou muito também, né? Me ajudou muito a ser mais responsável. A vinda do Theo em 2017, do meu primeiro filho, pô, me ajuda muito na questão de responsabilidade. Ele tá com quantos anos, o Theo? Tá com 7. 7. De crescimento, né? Como homem, então, pô... Que foi o que aconteceu na história do seu pai. Foi e aí, também, né, quem quiser dar né, aqui no YouTube, Valdir Móveis, tem ali a história completa e ele fala isso, que quando você nasceu, que ali ele também decidiu, opa, agora eu tenho que... Então... É isso, assim, a questão do sucesso. E profissional, muita gente me pergunta isso e, cara, eu sou um profissional inconformado, assim, às vezes minha equipe pira comigo, porque eu quero mais, assim, eu sempre quero mais. Mas isso é desde pequeno? Porque você realmente... É que eu acho que é ambição, eu sou muito ambicioso. Assim. Mas isso desde pequenininho? Eu sempre fui muito ambicioso, assim. sempre fui de olhar, pô, um carro legal e querer, ver uma casa legal e querer. Então eu sempre fui muito ambicioso, assim. E eu botei na minha cabeça que o meu pai chegou até ali, né, com todas as dificuldades de começar do zero. Pô, eu estava pegando uma empresa pronta, né, para administrar, então eu tinha que fazer algo mais, né, eu tenho que entregar algo mais, né. Se meu pai com todas as dificuldades chegou até ali, o porquê, né, eu com todas com tudo que ele me deu, com toda a bagagem, conhecimento, com toda a estrutura que hoje a empresa tem. Os maiores desafios ele passou, né? Ele passou atrás, muitos né? desafios, Sim. né? Então, pô, sempre me cobro em relação a isso. Então, as pessoas assim, pô, André, hoje vocês estão grandes. Eu falo, cara, grande vai ser quando a gente tiver com 80, 90, 100 lojas, lá a gente vai estar grande. Hoje a gente é pequeno, a gente está começando, está aprendendo, está levando pau ainda, está, né, aprendendo, tendo muita dor, crescendo, mais difícil. Então, o sucesso para mim profissional, obviamente que hoje a gente tem sucesso, né? Isso eu não posso negar, mas eu acredito que a empresa ela pode muito mais, que a gente tem muito a crescer, que o nosso sucesso profissional ainda, vamos colocar assim, está só começando. Eu acho que a gente pode muito mais, assim. E que em 2025, né, 30 anos de Valdir Móveis e já é uma baita história. Quando você olha para tudo isso, assim, sempre eu faço essa pergunta aqui, né? O André lá com os seus 70 anos, está numa varanda olhando para sua história. O que você gostaria de ver, assim? Que você fala, pô, Mari, eu quero ver isso, assim, sabe? Eu estar lá com a minha esposa, com os meus filhos e olhar, assim, toda a história e ver isso. O que você não abre mão de ver nessa história? Cara, eu queria ver um legado, assim, entregue, sabe? Eu queria ver que realmente a gente transformou a vida das pessoas, que o nosso negócio, de certa forma, ele foi impactado e que levou a transformar as pessoas, sabe? Porque quando a gente nasce ali na franquia, eu sempre fico com o propósito mais forte nosso é trabalhar o empreendedorismo nas pessoas. Tanto é que qual empresa hoje no Brasil dá a oportunidade que a gente dá, né? Entrega uma loja do zero, financia praticamente 100% para o nosso colaborador e fala assim, cara, hoje tu é gerente, tu é CLT e amanhã tu vai ser dono de loja. Sem ter dinheiro, sem ter experiência como colaborador. Então, assim, a gente aposta muito nas pessoas, né? E eu creio, assim, que se a gente tiver com 100, 150 lojas, conseguir construir esse legado e mudar a vida das pessoas, vai ser, assim, um grande legado de empreendedorismo, né? Porque quanto mais a gente cresce também, mais pessoas a gente impacta, né? Indiretamente, né? É uma cadeia, né, de pessoas, de vendedores, de colaboradores. Então, assim, eu quero deixar esse legado, assim, eu quero que a gente lá na frente possa olhar e falar assim, de fato, a gente impactou na vida das pessoas, a gente conseguiu deixar, né, um legado grande, uma empresa legal. Espero que com 70 anos essa empresa já vendida, na mão de uma pessoa muito grande, que faça crescer mais ainda, né? Porque toda empresa nasce para ser herdada, vendida, ou ela desce, né? Então, né, não sei como é que vai ser a carreira dos meus filhos e tudo mais. Eu ia te perguntar isso, e os filhos? Porque eles já sabem já do negócio, né? Vocês conversam em casa, como que é? Tem algum deles que já tem essa paixão que você tinha desde pequeno? Como que rola essas conversas em casa? O pequenininho ainda não, assim, ele é mais aventureiro, né, quer fazer de tudo. O Theo às vezes dá às vezes trabalha com o pai, às vezes não. Mas assim, né, a minha ideia é que eles façam o que eles gostem, né? Eu acho que um dos grandes erros da sucessão, ela está em
pessoas que impõem a seus filhos aquilo que eles querem que os filhos sejam e não o que os filhos querem ser, né? Eu vi muita empresa quebrar, vi bastante empresa dar errado, apesar do meu pouco tempo, né? Eu tenho 30 anos, mas eu conheci muita história e eu vejo que o grande segredo, assim, do sucesso, da sucessão é a parte de baixo querer muito, assim, né? Se o teu filho quer muito, se aquele que você quer que seja o sucessor, ele realmente quer um negócio, 50% para dar certo. Agora, eu não vou impor algo aos meus filhos que, de repente, eles não queiram, não gostam. Acho que cada um tem que seguir seu caminho, cada um recebeu de Deus, né, um dom, tem uma área para trabalhar, tem o seu propósito, então cada um tem que seguir aquilo que é melhor para sua vida. Gente, eu acho que é isso. Falamos tudo, André. O que você acha? Sim, tem mais alguma coisa para falar? Nossa, eu estou muito feliz que ele aceitou estar aqui comigo, batendo esse papo. Quem sabe, né, num futuro próximo a gente volta para falar, né, quando que? No final do ano que vem já vai ser quantas, mais ou menos? Final do ano que vem, a gente tá... 25? Vamos trabalhar para chegar próximo de 40 lojas, né? Bastante. Eu tenho uma pergunta para te fazer. E o marketing na empresa? O que você acha do marketing numa empresa? Fala para mim. A importância do marketing? Qual o contexto? Não sei. Fala aí. Qual que é a importância do marketing numa empresa? No seu segmento, vamos pegar varejo. Que você é bem antenado nisso, você participa muito disso, na verdade, sabe, né? Até o que você não sabe, procura saber, quer se contextualizar. Então, me fala um pouquinho sobre isso. Cara, eu acho que o marketing hoje, ele é um dos motorzinhos da venda, né? Do faturamento. Então, eu não gosto de ver o marketing como brand só, eu acho que são... dois canais diferentes. Já foi também, né? Só brand. Teu pai fazia muito isso lá atrás, mas hoje o marketing está muito ligado a vendas, Penso que é importante, né? A gente tem um lado de brand que tem que ser trabalhado, mas o varejo em si, que é o nosso, é venda, é locomotiva de venda. Sim. Então, o marketing é mais uma engrenagem que vai estar ali sustentando a área comercial, apoiando venda, gerando lead, gerando demanda, gerando cliente, pensando em como reter mais, pensando em como vender mais. Sim. Então, acho que essa é a importância, né, do marketing. A gente passa por uma transição agora, né, muito off para on, né, a gente era muito forte no online, sabia fazer muito bem o online. Agora estamos aprendendo. Né? Agora entrando o off, online, agora entrando online, né? Aprendendo, apanhando, mas assim, né? Entrar, aprender, apanhar e crescer. Mas o mais legal em ti é que você ouve tudo e tá sempre muito aberto. Tu sabe que eu nunca te falei isso, mas o André, como que eu conheci o André? Eu comecei a atender o André na rádio que eu trabalhava. Você sabe por que eu comecei a te atender? Eu nunca te falei isso, porque todo mundo morria de medo de negociar. Ninguém queria negociar. Ninguém. Como se falava, não vou, o André não. E, cara, deu tão certo, porque eu acho você tão papo reto, assim, mas você sabe que rola isso, né? Sim, já te falaram isso, né? As pessoas temem um pouco. Não, André não. E é tão engraçado, porque depois que eu saí dessa rádio, né, o pessoal fala, cara, a gente não consegue mais vender pro André, né? Porque você realmente é um baita negociador, assim. Obrigado, né, por você ter vindo. E queria te deixar a oportunidade para falar algo, ou para os empresários, ou para o público em geral, para a gente finalizar esse nosso Tá bom, obrigado pela oportunidade, né? Obrigado por ter concedido esse tempo pra gente. Acho que é um prazer sempre falar da empresa, contar um pouquinho da nossa história, né, o rumo que a gente está tomando, né? Muita gente não sabe que a Valdir ela está caminhando para esse ramo de franquias, Sim. né? E que o nosso business principal hoje é as franquias, então é sempre bom poder compartilhar isso com as pessoas, né? Mário, eu me coloco à disposição, como tu sabe, né, muito aberto. Super acessível. Agora, as redes sociais dele agora todas abertas, né? Está ali super acessível, é André Felipe, P-H-I... 2 L's e P-E, né? Mas vocês que me seguem também aqui, quando a gente for subir esse bate-papo, eu vou também compartilhar o arroba dele, né? Arroba André Felipe Vieira, tudo junto. E também você pode seguir, né, o arroba do Instagram da Valdir Móveis, que é arroba, né, Valdir Móveis. Então, você acha ele lá, ele tá agora super, né, nos vídeos, ele realmente... E é um baita sucesso isso, porque tá dando super visualização, as pessoas, aquela coisa de trazer o humanizado, né? E as pessoas se reconhecerem contigo. E ele é extremamente acessível, pode mandar direct, ele responde. E é sobre isso, André, obrigado.
Eu também tenho aprendido muito com você nesses dias e espero aí ter também contribuído com esse episódio para as pessoas de casa. Obrigado a Cube, né, meu amigo que está aqui. É mais um episódio aqui. Você também se inscreve, comenta, ativa o sininho aí do lado para você receber notificações do meu canal. Até o próximo episódio. Deus te abençoe. Se joga, vamos dali.